Vamos iniciar então o nosso estudo, capítulo 10, a partir do versículo 32. Nós terminamos no estudo passado com a citação do Senhor que muitos primeiros seriam derradeiros e muitos derradeiros seriam os primeiros. Lembrando apenas que nós, na casa do Senhor, não podemos em nenhuma hipótese nos exaltar acerca do que fazemos ou daquilo que nós somos. Tá bem? O Senhor é que é o Senhor, nós só somos servos da sua casa. Vamos à leitura, versículo 32. Iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles. E eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Bem, aqui nessa introdução, nós vemos que eles estavam indo para Jerusalém. Como nós sabemos, Jerusalém fica num lugar alto em relação ao nível do mar. Por isso que eles subiam. Ir a Jerusalém era uma prática comum a todos naquele tempo, para orações, para as festas do templo, as comemorações. Eles estavam no caminho, e a palavra, ela diz aqui que eles acompanhavam o Senhor maravilhados e atemorizados. Parece duas coisas incompatíveis, né? Ou estou maravilhado ou estou com medo. Mas eles ficavam maravilhados pela obra que o Senhor fazia. Ele realizava muitos sinais e ensinava uma doutrina que era a doutrina de Deus. E por isso mesmo, envolvidos que estavam no Espírito Santo, eles ficavam cheios de maravilha, cheios de alegria. É como quando nós estamos na igreja, o Espírito Santo está bem presente naqueles dias assim mais especiais, em que nós nos sentimos até uma outra pessoa. Parece que nós somos possuídos de uma personalidade que é a nossa personalidade verdadeira, e nós ficamos alegres, contentes, nem pensamos nos problemas que temos, nas obrigações e coisas que nos aguardam na vida temporal. É um momento muito especial a vivência com o Espírito Santo. E como Jesus estava sempre cercado do Espírito, as pessoas que caminhavam com Ele, que estavam com Ele, ficavam envolvidas nesse amor, nessa misericórdia que abundantemente descia dos céus sobre as pessoas. Daí a maravilha que eles estavam ali sentindo, né? A ponto de ser comentado aqui pelo evangelista. Ao mesmo tempo, eles sentiam um certo temor. Em razão do quê? É que instintivamente eles percebiam que andar com Jesus oferecia certo perigo. Porque Jesus era muito diferente daquelas autoridades que eles estavam acostumados a conviver, as autoridades religiosas. Ele era diferente porque ele ensinava uma doutrina divergente dos ensinamentos religiosos estabelecidos. E o Sinédrio era como uma igreja poderosa, que tinha inclusive poder sobre a vida das pessoas, da conduta das pessoas. E Jesus, ele contrariava abertamente, publicamente, os ensinamentos dos antigos.
as tradições, o que fazia dele um sujeito perigoso. E andar com ele não era muito fácil, não. A morte estava sempre em volta, o diabo estava sempre em volta, tentando criar embaraços de toda natureza. Tá certo? Então havia maravilha nesses corações e ao mesmo tempo havia um certo temor. E Jesus piora as coisas, porque ele profetiza aqui sobre a sua morte e a sua ressurreição, dizendo que ele seria entregue aos príncipes e aos sacerdotes e aos escribas, que eram as autoridades religiosas, e que seria condenado à morte, e depois da morte ele ressuscitaria após 3 dias, no 3º dia. Eu penso que os discípulos ficaram com mais medo ainda, não é? Não era fácil caminhar com o Senhor. E a gente tem sempre que considerar que os apóstolos naquele tempo, eles eram discípulos. E havia muito pouco tempo eles estavam com Jesus. Como nós sabemos, ele teve apenas 3 anos de vida pública, como rabi. E em 3 anos nós não aprendemos nada. Nós já estamos com uns 30 na igreja, sabemos pouca coisa. Agora que estamos aprendendo alguma coisinha sobre o Evangelho, a semelhança dos apóstolos, não é? Que passou boa parte da vida achando que o Evangelho era uma coisa que não era. E que quando eles foram ficando mais velhos, eles começaram a sentir o que era o Evangelho. O Evangelho é mesmo algo muito especial, que a gente percebe só com o passar do tempo na igreja, convivência na igreja, é que a gente vai aprender o que é o Evangelho. Porque o Evangelho é prática do amor. E não é fácil praticar o amor. Parece que é, né? Eu vou amar, mas não é fácil praticar o amor. O amor é dado por Deus a nós na medida em que nós nos esvaziamos de nós mesmos, dos nossos próprios interesses pessoais. Daí a razão do grande conflito que há no próprio homem. Quando a palavra de Deus entra nele e permanece, estabelece um conflito. Porque na maioria dos frequentadores de igreja, a palavra de Deus, ela entra num ouvido e sai no outro. A fé é mantida apenas no grito e no canto. Mas a palavra não penetra na pessoa e permanece nela. Porque a palavra de Deus, quando entra em nós e permanece, ela provoca um conflito interno dentro do nosso coração. Porque ela dá a mostrar a nossa conduta indevida. Ou nós nos escandalizamos e vamos embora, e deixamos de ouvir, ou nós começamos, como Paulo e como os apóstolos, a olhar para nós mesmos, clamando misericórdia e servindo. Não há nada a fazer, a não ser pedir a Deus que nos perdoe dos pecados e que nos conceda sempre a oportunidade de servirmos na igreja. E põe combate nisso, né? Porque vai a vida toda nesse bom combate, diria o apóstolo Paulo. Tá bem? Os irmãos compreenderam bem até aí? Caminhar com Jesus não era fácil, caminhar com Jesus não é fácil nos nossos dias também. O diabo é o mesmo. Eu diria até que ele está um tanto piorado, né? Devido às condições do mundo atualmente. Se é que ele pode piorar, né? Tá bem? Bem, vamos seguir aqui no versículo 35. A leitura do texto diz assim: aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que faças o que te pedimos. E ele lhes disse: que quereis que eu vos faça? E eles lhe disseram: conceda-nos que na tua glória nos assentemos à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: podemos. Jesus, porém, disse-lhes: em verdade
vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. E nós sabemos que os apóstolos, eles sofreram muito pelo evangelho da salvação, e quase todos eles foram sacrificados por causa do evangelho, né? No final de suas vidas foram muito perseguidos, e Jesus aqui ele se refere a esse batismo. Os meninos, eles eram jovens, eles na sua inocência, e vendo Jesus fazer tão grandes sinais e estar cercado da glória de Deus, pediram, acho que aquilo que a gente gostaria de pedir a Ele na nossa infantilidade, né? Senhor, na sua glória, nos ajude a estar do teu lado, ficar aí pertinho de ti, conceda-nos essa graça. Aí ele diz, olha, isso não pertence a mim, né? Isso pertence a Deus, e os lugares ali estão reservados a alguns que este Pai escolher. Então, mesmo Jesus nunca se colocou na condição de Deus. Isso é muito comum na nossa interpretação da Sagrada Escritura, pelas igrejas, pelos irmãos. Existem aqueles que confundem Jesus com Deus. Esse erro é bastante comum na teologia católica, e ele veio parar dentro da teologia evangélica. Algumas igrejas não, mas outras comunidades ainda insistem que Jesus é o próprio Deus. Isso não é bem dessa forma. Esta passagem deixa claro isso. Não pertence a mim, né, mas pertence ao Pai. É o Pai que faz essas coisas. Quando fazia obras que as pessoas diziam que eram obras maravilhosas, ele dizia, não são minhas as obras, são do meu Pai. Essa doutrina é maravilhosa, não é minha doutrina, é do meu Pai. Então, isso fica claro, Jesus, ele é o Filho, ele não é o Pai, né? Eles são três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são três em um só, apesar de parecer estranho, é assim que funciona. Eles são três porque é necessário que seja dessa forma para que haja a própria criação e tudo que nós conhecemos, tá bem? Sem entrar em pormenores. Eles não são sozinhos. O Espírito Santo não age sozinho, nem Jesus age sozinho. Somente o Pai age sozinho. Mas eles agem como se fossem três pessoas, tá bem? Isso ficou entendido? Os irmãos têm alguma dificuldade para compreender a questão da trindade? O Evangelho segundo João trata bastante sobre o princípio do verbo, como o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E quando a gente for estudar o Evangelho segundo João, eu não sei quando, vamos ver que se vai haver tempo, né? E quando formos estudar o Evangelho, a gente vai falar um pouquinho sobre esse verbo que existia em Deus e existe em Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá bem? Entenderam aí a passagem direitinho, irmãos? Algum comentário, alguma pergunta? Pois não? Pois não, pode falar, João. Aqui no versículo 40, ele traz uma ideia da predestinação, porque ele fala dos que vão ficar à direita e à esquerda, não é? Vamos imaginar que está falando aí do juízo, os que vão ser salvos e os que não vão ser salvos. É como se houvesse já um plano escrito já desde o começo dos tempos. Mas a predestinação precisa ser vista como um plano que foi traçado e que está sendo executado, e que depende, evidentemente, do nosso trabalho para que ele se concretize. Existe mesmo os que vão ser salvos e os que vão ser condenados, mas não se sabe quem é. Então nós temos que trabalhar sabendo que depende do nosso trabalho, da nossa anunciação, do nosso testemunho,
conquistar almas para o Senhor, né? Despertando essas almas que vão ser salvas no dia do juízo. Tá bem? Então, há aí uma ideia de predestinação, como se tudo já estivesse escrito. Mas não é no sentido absoluto. Se fosse, nós poderíamos sentar, porque já que vamos ser condenados ou salvos, ninguém poderá impedir que isso aconteça. Vamos imaginar que eu fosse um escolhido. Eu poderia não fazer nada mais e gozar os prazeres da vida, porque eu já estou escolhido mesmo. Nada poderá impedir que eu entre no reino. Entende? E se eu for condenado, por que eu vou observar os preceitos se eu já estou condenado? Entende? Então essa ideia é uma ideia nociva. É importante que todos nós tenhamos em nós essa dúvida, se nós fazemos ou não parte do povo de Deus, se estamos à direita ou à esquerda, porque isso nos fará vigilantes e cuidadosos com a vida que nós temos dentro e fora da igreja. Amém? Ficou bem compreendido aí? Ficou, João? Bem compreendido? Amém. No segmento da leitura aí, nós vemos que os 10, versículo 41, ficaram indignados contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O que havia no coração desses meninos, desses jovens, era o desejo de estar na glória de Deus ao lado do Senhor. Isso não escondia aquele nosso querer ser importante, né? Em determinado assunto ou instituição. Nesse caso aqui, tratava-se de ser importante nos céus. Eles, na verdade, sim, havia no coração deles escondido um desejo de estar à direita de Jesus, para que eles tivessem uma certa importância, como eram os príncipes, os sacerdotes, as autoridades. Então Jesus diz aqui que no meio dos gentios, entre os povos, os mais importantes eram mesmo esses que se destacavam como autoridades. Mas entre vós, entre os da igreja, não será assim. Ele disse: quem quiser ser maior, quem quiser ser uma autoridade, quem quiser ser um destaque dentro da igreja, que seja o maior servo, que seja servo de todos, que dê a sua vida por todos. Os irmãos percebem? Dar sua vida significa abrir mão dos nossos interesses. Nós vemos na vida de relação, às vezes o marido abrir mão dos seus interesses pessoais pela mulher problemática, difícil. Ele a ama, ele a cobre com seu amor, suporta. A gente vê mulher também que tem uns maridos complicados, e aqueles maridos a mulher também suporta, a mulher ama, abre mão dos seus interesses. Ela gostaria de fazer outra coisa, mas por causa da família, por causa do Senhor, por causa da palavra, ela sustenta aquela vida que ela tem. Ela abre mão dos seus interesses por amor dos outros, por amor dos filhos. Isso sempre dá certo, quando a mulher ou quando o homem está na igreja. Quando eles estão no mundo, não dá certo. Cedo ou tarde, aquele esforço, aquele sacrifício acaba se desfazendo. Tá bem? Compreenderam direitinho até aí, irmãos? Então essa coisa de glória não é bom na igreja, viu? Ser importante, ser isso, ser aquilo. Para a gente qualquer coisa na igreja do Senhor serve. Abrir a janela, cuidar de limpar ali o canto da igreja que está sujo, servir água, olhar o copo de água do pastor e ver se o banheiro está devidamente preparado para
as atividades que nós vamos desenvolver, tudo isso faz parte da servidão na casa de Deus. Não é preciso estar aqui pregando na frente, outros não ficam aborrecidos porque não cantam no coral. Tem gente que acha que canta muito bem, gostaria de cantar no coral, mas diz que canta muito bem porque acha que canta muito bem, mas nem sempre canta, e se aborrece, e faz desentendimento na igreja porque quer estar no coral, outro quer tocar piano, porque acha que toca muito bem piano, às vezes nem toca, dedilha ali uns trim, já quer sair tocando, onde se viu o pastor não reconhecer que a minha filha toca piano, já faz aquela confusão. Percebe o que a gente deve evitar na igreja, irmãos? Isso não serve, né? Coisa baixa, coisa de nível baixo, disputas insanas. E os pais têm que coibir isso, é muito comum nos jovens. Os jovens são ciumentos, vivem disputas entre eles, querem estar na glória. Os pais não podem alimentar isso. O pai diz, não, você vai aprender, o que você está fazendo ainda está ruim demais. Não adianta você falar que o que seu filho faz é maravilhoso na igreja. Não fala isso, você estraga o menino. Não, você tem que aprender, ficar bom mesmo. Até o professor falar, ó, você está tocando bem mesmo. Aí depois eu vou falar com o pastor, ver se tem um lugar para você. Entendeu? Ver se tem um lugar, não é que agora a igreja vai se iluminar porque minha filha fez um concerto. E agora ela vai tocar no piano da igreja. Oh! Quem vê pensa que a igreja é isso. Lugar de exibição de dons humanos, né? Diga-se de passagem. Pois não, irmã? Isso. É muito importante a gente ter essa interrogação, de não termos a certeza da nossa salvação. Nós temos a certeza de Cristo, e que a salvação está diante de nós. E cremos no Senhor, né, para que o Senhor possa, por misericórdia, nos salvar. Mas nós cremos e esperamos no Senhor. Vivemos na esperança de que a nossa alma possa estar à direita de Deus. Esperança, mas certeza não é bom. Certeza da misericórdia, sim. Certeza do perdão do Senhor, sim. Que Ele veio para nos salvar, sim. Que Ele está na igreja, sim. Mas que eu fui escolhido, não. Essa nós não podemos ter. É altamente prejudicial alguém se achar escolhido. Tá certo? Existem até igrejas, comunidades que pensam ser eles os únicos escolhidos, que vão subir, que vão ser arrebatados, que vão, enfim, tanta coisa, meu irmão, incompatível com o evangelho da salvação. Olha, se estudassem Jesus, acabava com todas essas fantasias que Satanás coloca nessas almas imaturas e despreparadas e cheias de si. Pessoa que acha que é escolhida é cheia de si. Escolhido por quê? Quem é você, meu irmão? Em outra ocasião, eles disputavam entre si. Jesus parou, olhou para eles e perguntou: o que fazeis de especial? Aí pronto, acabou a discussão. O que você faz de especial? Toco piano. Meu irmão, se você pudesse ouvir as sinfonias celestiais, essas sinfonias que tem aqui na terra, é nada. Nada. É morte. Não somos nada, gente. Lembra quando a gente era mais jovem? Eu não sei se com vocês foi assim. Comigo foi, mesmo na igreja. Mas eu achava que eu tinha tanta virtude. Um servo de Deus. Que honra servir o Senhor. Aí você vai, parece um pavão. O tempo vai acabando com você, meu filho. Ainda bem que nós temos o Espírito Santo. Não é? Ele vai corroendo a sua vaidade. Depois você vai chegando para o final da vida, você já fica assim, Senhor. Ele fica te perguntando, e aí, o que você acha? E quando você fala que você acha, que eu sou, né? Ele fala, vamos em frente. E vai te mostrando. Aí você começa assim, eu acho que eu não sou bem assim, não. Aí você passa umas crises, sabe?
passa uns anos meio assim, em dúvida, aí depois ele te ajuda a concluir com um golpe de misericórdia, que você realmente não é nada. Aí ele pergunta de novo, você fala, bom senhor, realmente não sou nada, não tenho nada que seja interessante. Aí ele fala, então vamos caminhar agora você está no jeito para servir, mas vigia, hein? Vigia, porque o tentador vem, não é? É bom a gente ter o Espírito Santo mostrando a nós a glória de Deus e não a nossa glória. A nossa glória não serve para coisa alguma, a não ser para nos enganar. Tem muita gente aí fora enganado com a glória própria, achando que está cheio de coisas que ele não tem. Quando morrer, o que acontece? Morte, vale das sombras, choro, ranger de dentes, tristeza. Em vez da nossa glória ser corroída aqui, vai ser corroída na morte. Que o Senhor pegue a nossa glória e faça o que preciso aqui. O que for preciso aqui. Não é? Deixa o Senhor operar na tua vida. É como eu disse, a igreja fraca, igreja sofrida, é igreja gloriosa. Igreja gloriosa é igreja fraca. Quem falou isso mesmo, irmãos? Quem é que isso? Paulo. Paulo. O que Paulo disse, irmão Alex? Que quando sou forte, sou fraco. Quando estou fraco, sou forte. Não é mesmo? Lembra-se que ocasião que foi isso? Quando ele teve visões. Ele foi levado em espírito, arrebatado aos céus, e lá ele viu coisas que ele não podia nem falar. Ele ficou tão maravilhado que o Senhor deixou que um espírito maligno pudesse esbofeteá-lo. E Paulo ficou tão agoniado com aquilo durante um tempo enorme. Buscou o Senhor 3 vezes para pedir que o Senhor afastasse aquele espírito maligno dele, que o atormentava. Aí o Senhor disse assim, olha, meu amigo, a minha graça te basta. Quer dizer assim, olha, você pega a tua cruz e vai servir, porque eu tenho sido bom para você. É só isso que nós temos que saber. Com que argumento nós vamos chegar diante do Senhor, meu filho? Falar o quê? Ele vai dizer assim, olha, minha graça te basta. Aí você olha para você, você anda, você fala, você come, você mora, você é saudável, você dá até o luxo de dar umas passeadas por aí de vez em quando. Enfim, tanta coisa que tem miseráveis e desgraçados que não tem. Isso é a graça de Deus olhando para você. É melhor não reclamar, não. Eu não gosto nem de falar na igreja, sei lá. Vai que ele se lembra de mim. Então fique quietinho na esperança de que, meus pecados não sejam considerados. A verdade é essa. Achar que Jesus, pegou os meus pecados, levou embora, como algumas pessoas pensam. Não tem mais nada, agora já estou livre. Irmãos, a palavra de Deus nos Salmos diz que os nossos pecados são cobertos. Bem-aventurados aqueles homens e mulheres a quem o Senhor não imputa as suas maldades e que têm os seus pecados cobertos. Eu me lembro muito disso. Os meus devem estar ali no canto, coberto com o manto do Senhor. Eu me lembro sempre disso. Ficar embaixo do manto do Senhor só depende dele. Se ele resolver tirar aquilo ali, meu amigo, socorro. Então temos que fazer o que o Senhor pede, sem criar embaraço na igreja, servindo o Senhor, para que ele não se lembre das nossas maldades. Continue nos amando com a sua misericórdia. Tá bem, irmãos? Não somos nada. Jesus é tudo. Amém? Então qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Se pudesse, se eu tivesse o endereço de todos os pastores das igrejas evangélicas, eu iria escrever esta frase aqui, o versículo 45, e enviar para eles. O papel do pastor é servir a igreja
e dar a sua vida por amor das ovelhas. Amém? Não é se servir das ovelhas, não. É servir as ovelhas. Tem uma diferença enorme. Nós temos que nos lembrar da passagem que está aqui, no capítulo 10 do Evangelho segundo Marcos, versículo 45. O Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Assim também temos que ser todos nós. Tá bem? Vamos concluir aí com o cego Bartimeu. Versículo 46. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Veja, nós estamos diante de situações distintas, né? Alguns que veem preocupados com a glória, outros querendo apenas ver. Havia muitos cegos naquela época, e esse era um cego conhecido que mendigava. E ao ouvir que Jesus estava por ali, ele disse: agora, né? E o povo e os discípulos: não incomode o mestre, tal, deixa ele aí, deixa o mestre em paz, né? Eu acho que o cego deve ter pensado assim: ou é agora ou nunca. Aí ele gritava ao Senhor, né? Aí o Senhor ouviu e disse: chame o cego aqui, né? Eles foram lá: olha, o mestre está lhe chamando. Mas agora mesmo não queria que ele fosse atendido. Aí depois que Jesus disse: traz ele aqui, você precisa ir lá, ele te chamou. Olha só como a gente é, não é mesmo? Que coisa, a gente não entende que Jesus veio para os cegos, os surdos, os mudos, os endemoniados, os prostituídos, os que estão perdidos. Jesus não veio para os santos, para os puros. Não veio para isso, irmãos. A operação da igreja é justamente onde está o pecado. Existem igrejas que abominam o pecado. Descobre que um sujeito está cometendo pecado, escandaliza, expulsa ele da igreja. Outro chega com um desvio de comportamento, uma conduta nociva, contrária à escritura, já é tratado como alguém que tem lepra, que está endemoniado. Irmãos, igreja é lugar de pecadores que estão desejosos de deixar o pecado, de sofredores que querem deixar de sofrer, de cegos que querem ter os seus olhos abertos, de surdos que querem ouvir, de aleijados que querem andar. Isso é igreja. Fora disso, irmãos, e a cegueira não precisa ser só dos olhos. Pessoas que querem compreender a palavra de Deus, que querem ter a luz de Cristo. Esse é o papel da igreja, que todos nós temos que exercê-lo, com os nossos dons, que abundantemente o Espírito Santo reparte. Amém? Ele chamou aqui Jesus de filho de Davi, né? Jesus é da casa de Davi. Por que isso? Porque não pertence ao sacerdócio levítico, não é da casa de Arão. E os grandes problemas que Jesus enfrentou foi porque ele era um sacerdote que não tinha sido formado e instruído na escola levítica. Ele era um rabi que tinha sido levantado por Deus. Hoje ainda está presente o sacerdócio levítico em muitas comunidades evangélicas e na igreja mãe, que é a igreja católica. Tá certo? Até hoje
se formam sacerdotes segundo os princípios levíticos. Mas Jesus não é dessa casa. Percebe, irmãos? Por isso, você não precisa estudar para tirar um título de pastor. Nós respeitamos, evidentemente, todos os pastores que têm os seus títulos, né? Os seus certificados, que fez a sua escola, e achamos que eles desenvolvem um bom trabalho nas comunidades onde eles exercem o seu pastoreio. Mas não é necessário que o homem faça qualquer curso para ele ser um irmão à frente das comunidades. Tá bem? Basta que Deus o escolha para que ele possa fazer o seu trabalho. Tá bem? Casa de Davi é diferente de casa de Levi. Jesus era da casa de Davi, filho de Davi. E veja vocês, que interessante. Nós achamos em Davi uma imagem de um homem parecido conosco, né? E nós vemos em Davi um profeta que escreveu os salmos que Jesus utilizou durante a sua vida, as suas dificuldades, os seus tormentos. Ele sempre chamava os salmos que Davi escreveu para confortá-lo. Por isso, irmãos, não nos envergonhemos dos nossos pecados ou das nossas sandices, que eles sirvam para nossas penitências, né? Como fez com Davi o Senhor. Deu a ele as glórias do mundo, e ele se perdeu nessas glórias, depois se arrependeu profundamente, tendo sido advertido pelos profetas, né? Pelo profeta Natã. Passou sua vida em penitência, angustiado, enfim, é o rei Davi. Nós não temos que achar que os nossos pecados nos fazem diferente dos puros. Ao contrário, os nossos pecados nos colocam na casa de Davi. A igreja de Jesus é a casa de Davi. São pecadores que estão arrependidos e desejosos de lutar contra os seus próprios pecados, com a ajuda do Espírito Santo. E teremos vitória, como Davi teve. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Irmãos, nós vemos que o que salvou, para concluir, foi a fé que ele teve. Ele disse: Jesus pode me curar. E apesar de todos os obstáculos, ele não deixou de clamar pelo Senhor. Também nós, quando ainda as coisas nos parecerem impossíveis, precisamos continuar clamando ao Senhor, que tenha misericórdia de nós, da nossa casa, dos nossos amados. Porque se alguém pode fazer alguma coisa definitiva, é Jesus. Só Ele pode impedir o mal. Só Ele, nós não temos poder sobre isso. Nem médico, nem nada. Só Jesus pode fazer o mal parar. E Jesus opera nas causas impossíveis. Como esse cego aqui, não tinha conserto. Não tinha cura. Se nós colocamos diante do Senhor uma causa possível, acontece a solução, nós ficamos em dúvida. Pode ser que o organismo reagiu, tal, né? O remédio que tomou, e não sei se foi o Senhor, mas foi o Senhor, pronto, tal. Mas não, quando nós colocamos uma causa impossível diante do Senhor, diz: Senhor, não tem jeito. Se o Senhor puder, faça por nós uma intercessão. Não tem jeito. Eu não sei porquê, mas não tem jeito. Se o Senhor puder, me ajude. E o Senhor é muito bom. Amém? Que todos nós sejamos abençoados pela presença de Cristo nos nossos corações. Que assim seja.